Bom dia, paz. Eu refleti em Lucas 13:22, a porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Lucas 13:22. O Senhor Jesus percorria as cidades e aldeias, ensinando, e estava caminhando para Jerusalém. Jesus pregando o reino de Deus Jesus pregando o reino de Deus, a esperança de Israel, o amado, o Messias. Então o homem lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ou são poucos preocupados em serem salvos? Ou são poucos os que o Senhor salva? Ele só perguntou assim: são poucos os que se salvam? Mas eu falo, quem está preocupado com a própria salvação? São poucos o que o Senhor salva, os que correm atrás da salvação, ou os que o Senhor vai atrás, que enxerga o Senhor, E a cada dia se estreita mais o caminho nesta porta salvadora que é Cristo, o Salvador. Eu vou me esforçar muito para entrar por ela, porque muitos depois procurarão entrar e não poderão, será muito tarde, será tarde demais. Mateus 7,14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Notas explicativas da minha Bíblia de estudo. Mateus 7,14. Estreita é a porta, e poucos os que a encontram. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria o seja. Cristo nos ensinou que não devemos esperar que a maioria seja salva, Que a maioria seja salva. Porque do caminho que leva à salvação, que leva à vida, são poucos os que querem entrar pela porta, humilde. São poucos que querem entrar humildemente por esta porta do verdadeiro arrependimento. E em seguida, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus, esforçar-se sinceramente para obedecer os seus mandamentos, buscar zelosamente o seu reino e a sua justiça e perseverar até o fim com verdadeira fé, pureza e amor. 2. Jesus, no Sermão do Monte, descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino. 5:3-12. Mas ele também ressalta que esses discípulos não escaparão à perseguição. 5:10-12. Bem lembrado, Porque muitos estão falando que é muito fácil, não. Que aquele que é perseguido tem que perseverar, senão ele não fica firme na presença do Senhor. Porque muitos não querem a porta estreita por causa das perseguições. Porque é mais difícil andar na porta estreita do que na porta larga. Porque na porta larga ele pode tudo, agora na estreita ele sofre, geme, é ferido, machucado, é açoitado, é até morto, mas não abandona Deus, Acontece o que acontecer, ele não olha as circunstâncias, continua seguindo o Senhor, independente das tribulações, se chove, se faz sol, ele nunca abandona Deus. Mas muitos não querem passar por isso, não querem renunciar a si mesmo para servir o Senhor, não calcula o preço. O preço é caro, é salgado seguir Jesus, viu? Não é igual esse evangelho de facilidade, não existe, Se você não for perseguido, então não sei o que acontece, porque tem muitas pessoas que passam mais sofrimento que outros crentes. Deus passa mais sofrimento a vida dele, ele nunca abandonou a Deus. E cada um tem uma cruz, E a cruz é aquilo que você tem que fazer para ser salvo, para continuar perseverando, para fazer tudo para
glorificar o nome de Jesus. Muitos não querem o peso da própria cruz, né? Ele quer facilidade, ele quer um evangelho de porta larga. Não existe esse Jesus. Do jeito que ele foi perseguido, os discípulos dele são perseguidos também. Do jeito que negaram a ele, negaram os discípulos dele também. Então é dessa maneira aí. Então, negar a si mesmo para seguir a Jesus, esforçar sinceramente para obedecer os seus mandamentos. E buscar zelosamente seu reino e a sua justiça e perseverar até o fim com verdadeira fé, pureza e amor. 2. Jesus, no Sermão do Monte, descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino, mas eles também ressaltam que esses discípulos não escaparão à perseguição. 5, 10, 12. Além disso, contrastando com alguns evangelistas que pregam que ser salvo é uma das coisas mais fáceis neste mundo, Jesus ensinava que segui-lo importa sérias obrigações no tocante à justiça, à aceitação da perseguição ao amor aos inimigos. É muito difícil e não fácil. E a renúncia pessoal. É mais difícil ser uma pessoa obediente a Deus do que não ser. Porque cada pessoa é responsável porque ela sabe a verdade. Não pense você porque você está ouvindo a verdade e você pode dar as costas para isso, ficar por isso mesmo, porque você foi avisado. Isso que eu estava pensando ali, sabe? Eu estava lavando a minha louça, estava pensando, sabe que as pessoas que estão sendo, por isso que eu estou aqui, que você está sendo avisado, você é responsável por isso. Por quê? Porque, então, se você foi avisado, então o senhor, igual a Jezabel, ela não quis, ela teve chance, o senhor pode falar, você teve chance, você foi advertido. Você fazendo essa parte de evangelizar enquanto é tempo, não é? Nunca desistir das pessoas que estão precisando ouvir a verdade, né? Ser confrontada com os pecados dela. E não ficar só agradando as pessoas, mas confrontar ela com a palavra de Deus, para ela ser salva. E nunca desistir dessa pessoa, entendeu? Porque a porta é estreita. Mateus 7,21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7,21. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade de seu Pai celestial é uma condição prévia e essencial para a entrada no reino do céu. Fazer a vontade de Deus. Obedecer a vontade de Deus. Isto, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante seus próprios esforços ou obras. Isso é verdade pelas seguintes razões. O perdão divino o homem obtém mediante a fé e o arrependimento concedidos pela graça de Deus e a morte vicária de Cristo por nós. 2. A obediência à vontade de Deus requerida por Cristo é uma condição básica concernente à salvação, mas Cristo também declara ser ela uma dádiva ligada à salvação dentro do reino. Embora seja a salvação uma dádiva de Deus, o crente deve buscá-la continuamente, recebê-la e evidenciá-la mediante a uma fé sincera e decidido esforço. Tem que ter esforço para buscar o Senhor. Não é só crer e ficar assim a ver navios, igual muitas pessoas. Você tem que se esforçar por ser salvo todo santo dia. Não é só ficar crente, você tem que buscar ler a palavra de Deus, né? Ter a fé de mão dada com as obras, ter preocupação em ser salvo todo santo dia. Que a gente é pecador, né? É isso, não é só ler a palavra e ficar por isso mesmo, e Deus me salvou. Mas você não faz nada, entendeu? Não pratica. Se aquele que não pratica a palavra é como que alguém que olha no espelho e esqueceu o que viu, né? Não é bem assim também, né? Tem o tempo do leitinho e tem o tempo que você vai deixar de beber leitinho. Já não vai ter um tempo de que não vai mais ser falado sobre batismo nas águas, assim, tipo, agora não é o caso de batismo nas águas, agora é o caso de você comer uma farofa, meu bem. Você comeu a palavra de Deus com uma farofa, não, porque tem pessoas que ela vive assim, porque muitas vezes ela não sabe ler, ela acredita mesmo que ela tá tomando leitinho porque ela não sabe ler. Não é verdade isso, você já tem condições, muito mesmo. Não é verdade porque você não sabe ler que você só vai tomar leitinho a vida toda. Não, você pode crescer e amadurecer. Porque você deve crescer e amadurecer, buscar meios de amadurecer. Existe isso. Você não quer ser tratado como infantil, né? Você é adulto.
A pessoa tem que entender assim. Vamos amadurecer na palavra de Deus, na vida espiritual, porque você se esforça, procura, né? Então o crente, né? Este fato visa na oração dominical, nas muitas exortações para que o crente notifique o pecado e se apresente a Deus como sacrifício vivo. 3. O crente pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude dessa dádiva. A graça e o poder de Deus e a vida espiritual que eles são comunicados continuamente mediante em Cristo. Então, quer dizer, uma vida de comunicação com Deus constante. Não é só às vezes, né? As escrituras declaram, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos feitura sua, Efésios 2, 8, 10, tem muita gente condicionada a outra pessoa, né? Porque pastor tal, evangelista tal, falou isto, disse aquilo outro, e ao invés da pessoa ler a palavra de Deus e ver o que está escrito, ela fica condicionada ao que os outros estão falando, né? Não é o que os outros estão falando, é o que está escrito, que você tem que crer, entendeu? O que os outros estão falando, ele pode falar coisa errada para você. Você tem que investigar a Bíblia. Você tem que ser igual aquele crente bereano, né? Então, investigar e... Eu era assim. O meu pastor estava pregando lá e eu estava lendo o que ele estava pregando. Teve uma vez que ele deu uma palestra lá fechada e teve um item que eu ainda acrescentei. Por quê? Porque eu sou bereano. Eu vou estar faltando Salomão. Ele disse, é meia Salomão, viu? Porque você lê. Aí quando você lê, você pode até dar ter um a maisinho lá e acrescentar coisas. Por quê? Porque você fica só no que os outros falou, não vê nenhuma diferencial ali. Então você tem que procurar um diferencial, ter um a mais, esticar os músculos espiritual a mais. A gente é um servo obediente inútil. A gente só faz o que é mandado fazer. Você não faz uma coisinha a mais que a gente não consegue. É difícil mesmo você ter esse potencial, né? E essas pessoas que só ficam só no que os outros falou. Cuidado para você não estar enganada, né? Quanto à salvação da sua alma. Então, porque somos feitura sua, Efésios 2, 8, 10. 4. Deus sempre torna possível a prática da obediência que ele requer de nós. Isto é atribuído à ação redentora de Deus. Vou ler de novo. Deus sempre torna possível a prática da obediência que ele requer de nós. Isto é atribuído à ação redentora de Deus. Não é o caso que Deus é exigente, é o caso que ele dá condições para nós só porque ele é santo. Então a gente tem que ser mais exigente conosco mesmo. Deus é santo, sabe que não vai habitar com pecado. Deus é amor, Deus nos cuida. Porque Deus é fogo consumidor, então que nós devemos nos cuidar melhor, para buscar melhor o evangelho de qualidade, um evangelho onde você é salvo, você ter certeza da salvação, você andar correto, você está na base que é Cristo Jesus, não um conjunto de regras igual você é um robô, onde Deus não nos fez robô, ele nos deixou escolher, o que vamos escolher ser salvo mediante a obediência perseverante, ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Não é? Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Todavia o dom da graça de Deus não anula a responsabilidade